Oi, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos orar e eu quero concluir agora, eu quero falar outra passagem para vocês da palavra. Vai lá pegar, dá uma pausa aí, pega a palavra de Deus, a Bíblia, amém? Para nós acompanharmos. Mas vamos orar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esse momento. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu me apresento diante do Senhor essa tarde. Eu apresento meu irmão, minha irmã, a cada pessoa que está agora, meu Deus, nesse vídeo, ouvindo a mensagem. Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos aprender mais de ti. Abra os nossos olhos espirituais, quebranta os nossos corações, que possamos entender a tua palavra, a tua mensagem, em nome de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, Pai. Me guarda debaixo das tuas asas. Repreende todo impedimento, Pai, do vídeo. Que eu possa concluir, meu Deus, toda a mensagem, meu Deus, que o Senhor colocou no meu coração. Toda a passagem que eu quero ler aqui, meu Deus, em nome de Jesus, juntamente com meu irmão e minha irmã. Meu Senhor, meu Salvador, o meu libertador, repreende todo impedimento, todo mal, vai caindo por terra. Me guarda no Senhor, debaixo das tuas asas, vai repreendendo todo mal. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e agradeço por esse momento. Amém. Eu vou ler agora a prisão de Jesus. E está em Mateus 26. Amém? Vamos ler a palavra. Mateus 26, versículo 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada e varapaus, enviados pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo, e que o traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e beijou. Quer dizer, Rabi significa mestre. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estando à mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então disse Jesus: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensa tu que não poderia eu agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, Jesus, ele poderia muito bem escapar, né, da hora da morte, daquela prisão, mas ele veio aqui justamente para morrer por nós, pecadores. Ele veio justamente para fazer, né, esse sacrifício. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Também, né, isso aconteceu também porque quando tem também uma profecia que as ovelhas iam se dispersar, né, os discípulos iam se dispersar após, né, Jesus ser preso. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos, e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, lhe disse: não respondes coisa alguma ao que te depõe contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste.
Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhaladas, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Só Deus, né, gente? Eles começaram a zombar, né, de Cristo. E Jesus, ele foi levado para Pilatos, capítulo 27. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-los no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelos profetas Jeremias, que diz: Tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E também, e tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Gente, já estava preparado para a morte de Barrabás. Já tinham feito, né, a cruz exatamente na medida dele, porque eles faziam a cruz, a morte de cruz, né, era feito fora ali de Israel, era em outro lugar ali. Não sei se era fora de Israel, mas era fora ali, sabe? Era um costume deles. Não era ali, era fora, eu não sei se é exatamente fora de Israel, acho que não é fora de Israel, mas eu acho que era fora dali da cidade, né, onde eles se encontravam. E eles faziam a cruz na medida da pessoa, porque eles pregavam, né, os braços e pregavam também os pés, né, e ali era toda uma medida, eles faziam. Então, Jesus, ele carregou uma cruz que não era dele. Jesus, né, tomou uma cruz que não era dele. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso.
E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despedindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salva, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Gente, eu já falei para vocês, hoje nós estamos falando sobre a prisão de Jesus. Aqui eu já relatei muito sobre a nossa salvação, porque a salvação, para ser concluída, a missão de Jesus era necessária, que ele viesse morrer por nós, né, para nos salvar e nos libertar de todo, né, a morte espiritual, do inferno, livrar-nos de todos os pecados. Ali, na cruz, ele levou as nossas enfermidades, levou todos os pecados. Amém? Então, ali nós temos o passaporte. Quando nós recebemos Jesus Cristo em nós, recebemos Jesus Cristo, nós recebemos a salvação, o passaporte para a vida eterna. Já é carimbado, já é escrito no livro da vida. Tem um livro da vida, onde Deus escreve os nossos nomes. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que receber Jesus como seu Senhor e Salvador será salvo. Então, tudo que eu falei aqui, eu quis trazer na palavra para vocês ouvirem a palavra de Deus, para que não seja somente eu falando, mas sim a palavra de Deus testificando a vocês e ao coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Jesus crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Porque Jesus já estava esgotado, Jesus já tinha apanhado muito, Jesus já tinha sofrido muito. E era necessário que todo o sangue dele vertesse naquela cruz. Era necessário ele ser esmagado. Na palavra de Deus fala que Deus quis assim, que Jesus fosse esmagado, exprimido. E todo o sangue dele vertesse naquela cruz como um cordeiro realmente entregue para o matadouro, para que nós fosse redimidos dos nossos pecados. E era necessário um homem justo, um homem fiel a Deus, um homem sem pecado. Por isso Jesus veio, porque Jesus, ele não foi um homem pecador, porque ele não veio da semente de Abraão. Ele foi feito pelo Espírito Santo, né? Maria ali recebeu, né, a missão de ter um filho de Deus na barriga dela. O Espírito Santo veio sobre ela e ali veio a ter Jesus Cristo. Ele não veio como forma natural. Ele não veio de forma natural. Ele veio através do Espírito Santo. Amém? Então ele não tem a semente de Abraão, ele não tem a semente de Adão. Ele não teve contato com o pecado. Porque todos nós que somos sementes, né, descendentes de Adão, Abraão também, mas de Adão, nós já temos já o pecado, nós já nascemos, né? Infelizmente, nós crescemos já em pecado. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. O que é isso? Mas ele provando não quis beber. Por que eles deram, gente? Eu não sabia. Eu achava que eles estavam, né, querendo judiar mais um pouco de Deus, de Jesus, mas não. Esse beber vinagre misturado com fel era justamente para aliviar a dor de Jesus e aliviar a dor de todos aqueles que estavam sendo crucificados e sendo mortos ali. Mas Jesus não quis beber justamente por isso, porque ele não queria que aliviassem a dor. Era necessário ele passar por tudo aquilo. Então, por isso que ele negou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes,
lançando sortes para que se cumprisse o dia que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados ali aguardavam. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destrói o templo, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Ali eles zombando, só que se ele descesse da cruz, a missão seria abortada. Então, olha o Satanás querendo tentar Jesus, zombando dele, querendo fazer ele descer da cruz. Mas de forma nenhuma ele ia fazer isso, porque ele sabia que era necessário que ele morresse naquela cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus escarnecendo diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, pois disse: Sou o filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, ia sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo na cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou. Ou seja, ele morreu ali, gente. E após a morte dele, eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram-lhe a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vou parar aqui, gente, porque o tempo corre, já é 18 minutos. Ali, gente, quando ele clamou, porque Deus desamparou ele, porque realmente Deus, ele se afasta de todo pecador. E quando Deus, ele viu Jesus naquela cruz, naquele exato momento, ele viu todos os nossos pecados nele. E foi necessário Deus virar as costas. E a maior dor de Deus, de Jesus, não foi o sofrimento que ele passou físico, mas a maior dor de Jesus foi Deus ter se afastado dele. Deus realmente, ele virou as costas para Jesus. E naquele momento foi a maior dor de Jesus Cristo. Amém? O maior dor do homem é o afastamento de Deus. Nós, como criaturas de Deus, é necessário nós estarmos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. É necessário nós estarmos perto de Deus, o nosso Criador. Porque sem ele nós não temos vida. Nós sobrevivemos, nós não vivemos. A verdadeira vida está em Cristo Jesus. A verdadeira vida está em Deus. E saiba que Jesus, em nenhum momento, blasfemou ali naquela cruz. Ele olhava com compaixão a todos aqueles que estavam crucificando ele, dizendo: Senhor, ele orava. Ele orava e clamava: Senhor, Senhor, tenha compaixão deles, eles não sabem o que dizem e o que fazem. E realmente eles não sabiam. Logo depois da morte de Jesus é que eles viram e relataram que ele era sim o Filho de Deus. Se você está agora querendo se render a este Deus, a esse Jesus que deu a vida por ele, por mim e por você, que se sacrificou por mim e por você naquela cruz, eis que esse tempo é chegado. Aquele sacrifício há mais de 2000 anos atrás ainda é válido. Amém? Você pode se render hoje, dizendo agora, nesse exato momento comigo:
Dobre o seu joelho e feche os seus olhos. E diga que você recebe o seu Senhor, o seu Salvador, Jesus Cristo. Que você recebe Ele como seu Senhor, que você recebe Ele como seu Salvador, que você recebe Ele na tua casa, na tua vida, que você entrega a sua vida a Ele. Amém? Peça perdão dos pecados, se arrependa. Amém? E você será salvo, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que renunciar à sua vida por amor a Jesus será salvo. Glória a Deus. Então, faça essa oração. Glória a Deus. Já é 20 minutos, tô morrendo de medo de fechar aqui, porque o meu tempo é curto, não tem como, mas eu creio que Deus vai preparar um celular melhor no ano que vem. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela tua palavra. Pai Todo-Poderoso, nós se rendemos a ti, papai. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, eu declaro que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Deus. Pai, eu me rendo a ti. Eu me rendo ao Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, Santo Deus Todo-Poderoso. Vem sobre as nossas vidas, vem sobre a nossa casa, papai. Nós recebemos esse sacrifício. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fez por mim e por toda a humanidade, meu Deus. Pai, que possamos, papaizinho querido, ser salvos. Escreve o nosso nome no livro da vida. Assim eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com essa palavra e Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém? Porque no próximo vídeo eu vou falar sobre a ressurreição. Porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não está morto, não. Eis que o meu Redentor vive. Eu sei bem quem tenho crido. E o meu Redentor vive. Amém? Assim declarou Jó. E assim é verdadeiro. Glória a Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.